Muitas vezes a geometria do Enem não tá nem aí para saber valor de volume, valor de área, valor de tudo. Ele só quer complicar a vida da galera e pronto. É o que acontece nessa questão. Essa questão ela é uma questão muito técnica, tá certo? De modo que você vai mexer muito com letras e aí pode ser que fique uma loucura, porque dificilmente você vai ver um número nessa conta. Perfeito? Mas vamos ler ela sem enrolação, que você vai ver que é muito tranquilo de resolver, principalmente por conta das palavrinhas-chave que envolvem, tá certo? E ela diz o seguinte: uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixa d'água. Lembrando que quando falar dois tipos, e aí diz um monte de informação relacionada a um produto igual, mas de várias marcas e vários preços. Um exemplo, tá certo? Sempre vai ser uma relação que existe de comparação, tá certo? É interessante você pensar sobre isso. Mas diz que nessa loja de materiais vende dois tipos de caixa d'água, tipo A e tipo B. Provavelmente essa questão vai falar sobre comparação, tá certo? Ambas têm formato cilíndrico. Interessante, a caixa d'água tem formato cilíndrico, ou novidade. E possuem o mesmo volume, ó. Aqui é uma palavra-chave muito interessante, ou uma oração-chave, talvez. O mesmo volume. Uh, e a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Opa, isso aqui é interessante. Por quê? Porque a altura da caixa d'água do tipo B ela é menor do que a altura da caixa d'água do tipo A. Representa 25%, afinal. E aí, como já vai acontecer isso? Porque elas têm o mesmo volume, mas a altura da B é menor. E como já vai acontecer isso? Uma vai ser mais achatada e é exatamente isso que vai acontecer. Por quê? Para tirar logo essa parte, pense o seguinte: a caixa d'água do tipo A, e aí eu vou mostrar uma imagem certinha, igual um cilindro, misericórdia de Cristo, é aproximadamente assim. Vamos dizer que aqui ó, é a caixa d'água do tipo A. Ok? Considere isso aqui uma caixa d'água, pelo amor de Jesus. E a caixa d'água do tipo B, o que acontece com ela? Ela é menor porque representa 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Então, ó, a gente vai achatar ela um pouquinho. Ela é mais ou menos assim. E aí vem a entrada. Por quê? Porque se elas têm o mesmo volume, mas a altura é diferente, a caixa d'água do tipo B, ela deve compensar em quê? Para ser o mesmo volume da caixa d'água do tipo A. Só pode ser o raio. Ou seja, o raio da caixa d'água do tipo B deve ser maior do que o raio da caixa d'água do tipo A. Perfeito? Essa informação é só para você entender a interpretação que a gente vai ter. A gente deve buscar algumas relações interessantes entre elas. Mas, antes de tudo, vamos fazer o seguinte. Vamos seguir uma ordem para entender como vai ser o raciocínio. Primeira informação é que a gente tem as duas caixas, perfeito? Então a gente pode separar essas informações assim, ó. Eu tenho o tipo A e eu tenho o tipo B dessas caixas. E essas caixas, o que vai acontecer com ela? Pronto. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. Ok. Vou colocar até aqui uma igualdade entre as duas para entender que aqui fala de volume. Aí, ó, vem algumas informações interessantes, ó. Cadê? Pronto. A altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Vamos escrever essa informação aqui. Vamos tirar da frase e colocar aqui. Diz que a altura da caixa d'água do tipo B, que eu vou colocar assim um Hzinho, tá certo? Pois aqui mais achatado eu vou colocar o H minúsculo. A altura da caixa d'água do tipo B, colocar assim HB, é igual, opa, ao sinal de igualdade, a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Vou colocar assim o Hzão, já que é o tipo A é maiorzão. Hzão de A.
Opa, que informação interessante, porque ó, se eu tirei da frase, uma frase linguística, certo? E transformei em uma frase que pode ser matemática, tá certo? Dizendo que a altura da caixa d'água do tipo B, ela é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A, ou seja, 25% de HA. E aí o que vai acontecer é que a gente deve transformar essa porcentagem em uma fração, ficando 25 sobre 100. Esse nome de, acho que uma conjunção, não sei, português, vira uma multiplicação. A multiplicação de HA. Se você achar melhor, a gente simplifica 25 sobre 100, ficando então 1 quarto, perfeito? 1 quarto vezes HA. Melhor ainda é você colocar assim, ó, HB, então vai ser quanto? Aqui a multiplicação de fração vai ficar Hzão A, já que é a altura de A, sobre 4. Ou seja, a HB, a altura da caixa d'água do tipo B, representa HA sobre 4, ou seja, a altura da caixa d'água A sobre 4. Então, essas informações a gente pode fazer como? A gente pode dizer que a altura de A, HA, aí ficou Rá, ela é igual a HA sobre 4. E essa igualdade ela não está aqui, tá certo? Ignora. Mas se a altura da caixa d'água do tipo A é HA, a caixa d'água do tipo B, que antes era HB, agora é HA sobre 4. Perfeito? Pronto, tranquilo. E aí diz o seguinte: se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, opa, isso aqui deu de mão lavada. Por quê? Está dizendo que o raio da caixa d'água do tipo A é Rzão, tá certo? Porque é maiorzão, já diz logo. Então, o raio da caixa d'água do tipo B é quanto? Opa, ele quer saber quem? Ele quer saber o raio da caixa d'água do tipo B, que eu posso representar por Rzinho, certo? Só para ficar bonitinho. Olha, rimou. E aí, essa informação vai ser interessante porque agora a gente vai produzir relações. Como assim vamos produzir relações? Porque o que ele diz lá no começo? Ele diz que esses volumes possuem o mesmo... Opa, desculpa. Essas mesmas caixas d'água possuem o mesmo volume. E aí, a gente pode construir relações com o volume do cilindro. Deixa eu apagar essa configuração aqui que nós fizemos da fórmula para que a gente comece a escrever aqui. E aí, o que a gente deve saber? O volume de um cilindro. Que se você tem a malandragem, percebe que, como é o cilindro, a base é circular. E você lembra que geometria espacial é uma consequência total da geometria plana, onde o volume do cilindro ele é π vezes r ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, perfeito? Esse é o volume do cilindro. Mas o que a gente vai construir vai ser cada um separadamente, o tipo A e o tipo B. De modo que a gente pode pensar o seguinte, ó. A gente tem então que o volume de A, vou botar assim, certo? O volume de A é quem? É π vezes Rzão, que foi dado na questão, vezes Rzão ao quadrado, vezes HA, a altura desse volume. E o volume de B é quanto? É π vezes Rzinho ao quadrado, vezes HA sobre 4. Pronto, temos os dois aqui. E, de novo, fala o quê? Fala que elas possuem o mesmo volume. Então, VA é igual a VB. Ou seja, π vezes R ao quadrado vezes Hzão A vai ser igual a π vezes Rzinho ao quadrado vezes HA sobre 4. Quem a gente quer descobrir? Vamos voltar. A gente quer descobrir quem, ó? Se R denota o raio da caixa do tipo A, ou seja, se Rzão é o raio da caixa d'água do tipo A,
Então, o raio da caixa d'água do tipo B é quem? Ele quer saber quem? Ele quer saber Rzinho. Então, daquelas equações, quando a gente quer saber algo, a gente deve deixar sozinho na igualdade, não é? Então, a gente pode fazer algumas coisas já interessantes. Principalmente, ó, se de um lado da igualdade tem π e do outro também tem π, corta π, certo? E aí, vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, vamos fazer com calma para não se precipitar. Então, aqui vai ficar agora R ao quadrado vezes H. Isso vai ser igual a R ao quadrado vezes 4 embaixo no denominador, HA. Pronto. Outra relação que a gente pode fazer é jogar esse 4 para o outro lado. Jogar, ou corra boa, falar. E aí, ó, não é jogar, né? Mas, enfim, a gente resume para falar que joga. E aí, nesse caso, como ele está dividindo, então ele passa multiplicando, ficando R ao quadrado vezes HA vezes 4. Isso aqui, então, ficou igual a R ao quadrado vezes HA. Corra boa. Por que corra boa? Porque eu tenho H de um lado, H do outro. Eu posso cortar, porque eu não quero eles. Eu quero saber quem é R e quem é R, certo? Quero fazer a relação deles dois. E aí pronto, ficou melhor. Por quê? Porque a gente já tem uma parte sozinha. Opa, R ao quadrado é igual a 4R2 ao quadrado. Uai, letra C, cuidado. Por quê? Porque a gente quer saber quem? A gente quer saber somente R. Eu não quero saber R ao quadrado. Deus me livre. Quero saber quem é R. Então, ó, vai ficar R ao quadrado igual a 4R ao quadrado. Certo? Só estou organizando aqui. E aí, o que vai acontecer? Se esse 2 está no expoente, ele passa no índice, ou seja, na raiz. Então, a gente vai ter quem? R vai ser igual a raiz de 4 vezes R ao quadrado. Opa, ficou interessante, porque aqui o índice é 2. E é o que a gente vai ter? A gente vai ter que R vai ser quanto? A gente pode fazer o seguinte. Aqui é uma multiplicação. É 4 vezes R ao quadrado. Perceba que o 4, ele é 2 ao quadrado, tá certo? Então, ó, para facilitar, no lugar desse quadrado aqui, eu já vou colocar direto 2 ao quadrado, tá certo? Só para que poupe tempo, poupe espaço. Opa, ficou interessante. Por quê? Quem é o índice? O índice é 2. E os expoentes dos números de dentro também são 2. Então, o que a gente pode fazer é simplificar tudo. Corta o índice com o 2 do 2 e o 2 do R. Perfeito? E aí, ó, isso aqui é uma propriedade da raiz, tá certo? É interessante você analisar depois. Porque, se eu for falar assim, pesquise sobre propriedade da radiciação, produto de duas raízes, tá certo? Porque se eu fosse fazer passo a passo, eu poderia colocar duas raízes e fazer separadamente elas, tá certo? Nesse caso, eu já fiz direto, mas qualquer coisa vocês colocam no comentário que aí eu faço uma aula sobre isso. Mas então, se eu cortei as raízes, então sobrou somente 2R. Ou seja, o valor de R representa 2R, que nesse caso é a letra B. Ou seja, se por exemplo, se o raio da caixa d'água do tipo A for 3, o raio da caixa d'água do tipo B deve ser 6, para que consiga manter essa proporcionalidade e que os volumes sejam iguais. Perfeito? Essa questão é só letra, minha filha. É o alfabeto inteiro. Então, você pense nela um pouquinho, trate sobre ela um pouquinho, e aí você pode revisar, fazer novamente, tentar te explicar, ou seja, você próprio se explicar, tá certo? E aí você vai ver que vai dar tudo certo. Perfeito? Qualquer coisa vocês colocam nos comentários, mande mensagem, mande no Instagram, mande em qualquer lugar, venha em qualquer lugar, e aí você fala, inscreva-se, curta e faça toda aquela baboseira que tem que fazer. Até a próxima e tchau!